pessoal, tudo bom? Fazendo esse videozinho aqui só para resolver três exercíciozinhos, tá? Sobre o assunto de funções afins, né? Que é função polinomial do primeiro grau, que é que a gente está estudando agora lá no primeiro ano, tá? Embora seja voltada às turmas de primeiro ano, né? Nada impede que o pessoal de segundo e terceiro possa assistir essa aula, até visando o vestibular seriado e o Enem que tá para chegar, né? Então vai mais aí pro pessoal do primeiro e do terceiro ano, realmente, né? São três questões, uma questão da Unicamp, uma da Covest, né, da UFPE, e uma do Enem, tá certo? Então todas abordando função afim, tá? Função polinomial do primeiro grau, aqui com os conceitos desse conteúdo, né, que a gente estudou nesse assunto aí, a gente consegue resolver tranquilamente essas questões, tá bom? Então vamos começar, né? A primeira questão foi uma questão do Enem de 2004, tá? Onde consta aqui um anúncio, tá? Que vendedores jovens, né? Fazendo aquela propaganda, chamando todo mundo. Então, fábrica de lonas, vendas no atacado, 10 vagas para estudante, 18 a 20 anos, sem experiência. Ou seja, são detalhes do anúncio, né? Agora vem a parte que vai importar pra gente para resolver a questão. Então, o salário, R$ 300 fixo, tá? Mais uma comissão de 50 centavos por metro quadrado vendido. Então, a pessoa tem que é, vender um tecido aí, né? E por cada metro quadrado que for vendido, você está ganhando 50 centavos de comissão. E além disso, você tem uma parte fixa, né, de R$ 300. Então, tudo que envolve qualquer relação entre grandezas, onde você obtém uma grandeza a partir de um valor fixo mais um múltiplo da outra, tá? Um valor proporcional à outra. Então, é assim que a gente define uma função afim, tá certo? Uma função polinomial do primeiro grau, tá? Então, só para a gente tentar expressar, né, isso aqui como uma função afim, tá ok? Então vamos lá. A gente sabe que é uma função afim, né? Uma função do primeiro grau, que é uma função f, tá? Onde a gente define o f de x como sendo, tá? Ax mais b, tá? Ax mais b, tá certo? Onde esse b aqui, né, é a nossa parte fixa, tá certo? Esse B é a parte fixa e o A, tá, é justamente a comissão, vamos dizer assim, a parte variável, né, que depende justamente da quantidade que está sendo vendida, né, nesse caso, né, nesse contexto, da quantidade de metros quadrados que está sendo vendida. Então tem isso daqui, ó. O B é o fixo, tá certo? É a parte fixa, tá? O A é justamente a taxa de variação, né, ou seja, o salário da pessoa vai aumentar 50 centavos a cada metro quadrado que for vendido, tá? Então essa quantidade de metros quadrados é justamente o x aqui dessa função, tá? Que é a variável, são os metros quadrados vendidos, ok? Então é assim que eu vou calcular o salário, né? Eu vou pegar, vou multiplicar 50 centavos, tá? Por cada metro quadrado vendido e além disso eu vou somar R$ 300, que é o fixo, ok? Então vai ser assim que a gente vai calcular o salário de um vendedor desses aí. Bom, então vamos para voltar aqui para o enunciado da questão. A questão diz o seguinte, né? Diz que na seleção para as vagas desse anúncio, tá? Foi feita por telefone ou correio eletrônico, propunha-se aos candidatos uma questão a ser resolvida na hora, tá? Então no processo seletivo foi dada uma questão para esses funcionários, que era o que eles deveriam calcular o seu salário no primeiro mês se vendessem 500 metros de um tecido com largura de 1,40 m, tá? Vou destacar isso daqui, tá? A gente vai ver porque onde é que isso daqui vai ser importante. Então, 500 metros de tecido, deixa eu trocar essa cor, 500 metros de tecido, tá? Com largura de 1,40 m, tá certo? Porque é através disso daqui que eu vou ter a área que vai ser vendida, né, em metros quadrados, tá? E no segundo mês, né, quanto que ele vai ganhar no segundo mês se vender o dobro, ou seja, se ele conseguir vender o dobro do que ele vendeu no primeiro mês. Então eu quero saber quais vão ser os salários nesses respectivos meses, tá? No primeiro mês, quando ele vender, né, 500 metros de tecido, onde a largura é de 1,40 m, e no segundo mês se ele vendesse o dobro, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa continha daí, né? Bom, primeiro a gente tem que entender que esse x não é 500, tá? É natural que algumas pessoas confundam esse x daqui com isso daqui, que é a quantidade de tecido, né? 500 metros. Não por quê? Porque isso depende muito da largura do tecido, tá? Eu posso ter 500 metros de um tecido que é bem fininho, uma largura
pequena, então isso vai me dar uma área menor, tá certo? Então é isso que a gente tem que fazer. Então vou dividir em dois casos, tá? Vou calcular no primeiro mês quanto que esse vendedor ganharia e no segundo mês quanto que ele ganharia, tá certo? Então vamos lá. No primeiro mês, quanto é que ele vai ganhar? Bom, ele vendeu 500 metros de tecido, tá certo? Com 1,5 m de largura, né? Então, ó, preste atenção que eu vou ter isso daqui, ó. Ele vai vender 500 metros de tecido, tá certo? Aqui, ele vai ter 500 metros de tecido. Pronto, ele vai um pedação assim, pronto. 500 metros, tá? Onde a largura é de 1,40 m, ok? Eu quero saber, a comissão dele é dada em função dos metros quadrados que ele vende, da área. Então aqui eu tenho um retângulo, né? Como se fosse uma única peça de 500 metros por 1,40 m. Então qual é a área dessa peça, né? A área dessa peça vai ser o quê? Base vezes altura. Então tem um retângulo aqui de 500, tá? Base 500, tá? Vezes a altura que é 1,40. Quando eu multiplico 500 por 1,40, eu vou ter o quê? Vou ter 700, tá certo? Metros quadrados. Então essa foi a área que ele vendeu no primeiro mês. 700 metros quadrados. Pronto, agora eu posso calcular o salário dele, não é isso? A gente tem essa função aqui, ó. O salário dele, tá? Vai ser 50 centavos, aqui, ó. Tá no anúncio, né? 50 centavos por metro quadrado, tá? Mais 300 reais fixos. Então, essa é a função que vai dizer qual é o salário desse vendedor. F de x, tá? Vai ser 50 centavos, 0,50, ok? 0,50 vezes x, onde x é a quantidade de metros quadrados que ele vendeu, tá? Mais 300 reais, que é a parte fixa, ok? Então agora é só substituir esse x, ok? É só substituir esse x daqui por 700, foi justamente a área que ele vendeu no primeiro mês, e eu encontro o salário dele nesse primeiro mês, né? Então ele vai ter no caso ele vai receber quanto, né? Ele vai ter 0,50, ok? Essa canetinha aqui apoiando essa mesa no colo fica ruim de escrever, né? Mas vamos lá. Então ele vai ter 0,50 vezes x, que é 700, tá? Mais 300, que é o fixo, ok? Fazendo essas continhas aqui, né? 0,50 vezes 700 vai dar 350 reais, mais 300 do fixo. Então ele vai ter no primeiro mês um salário de 650 reais, ok? Então no primeiro mês o salário dele foi 650 reais. Pronto, então já sei que no primeiro mês ele recebeu isso. Posso até descartar, ó, algumas alternativas aqui, ó. Não pode ser essa, não pode ser a letra B, não pode ser a letra E, tá? Bom, um erro muito comum, né, que alguns alunos costumam cometer é pensar da seguinte forma: poxa, ele no primeiro mês ganhou 650 reais. Ou melhor, exatamente, ele ganhou 650 reais no primeiro mês, ok? E eu sei que ele vendeu, tá, no segundo mês o dobro disso. Então, se ele ganhou 650 no primeiro mês, ele vai ganhar o dobro, ele vai ganhar 1.300 no segundo. É um pensamento muito comum, mas que está equivocado, tá certo? Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração o fixo dele, né? Os 300 reais, tá? Então, o que ele ganhou, na verdade, pelas vendas dele, foi essa parte daqui, ó, foram os 350, que é 50 centavos por cada metro quadrado, tá? Então, o que que acontece? Se ele vendeu o dobro, quer dizer que no segundo mês, tá certo? No segundo mês, ele vendeu quanto? Ele vendeu 1.000, tá? E 400 metros quadrados. Quer dizer isso, não quer dizer que ele vai ter que ganhar o dobro do que ele ganhou no primeiro mês. Então a gente vai usar essa mesma função daqui, tá certo? Vou usar essa mesma função daqui, tá? Usando agora, né, o x valendo 1.400 metros quadrados. Aí sim eu vou descobrir qual é o salário dele no segundo mês, tá? Lógico, por eliminação, né, a gente já sabe qual vai ser a alternativa, mas vamos fazer as continhas aqui, né? Ele vai receber quanto? Ele vai receber 50 centavos por cada metro quadrado, então 50 centavos vezes 1.400, tá? Mais um fixo, ok?
mais um fixo de R$300. Então 50 centavos vezes 1.400 dá R$700, tá? Mais 300 do fixo. Então ele vai ter um salário de R$1.000, ok? R$1.000. Esse vai ser o salário que ele vai receber no segundo mês, tá bom? Então, tá aqui a alternativa C, né? R$650 no primeiro mês e R$1.000 no segundo mês, ok? Tranquilo, gente? Bom, vamos para a próxima questão então. Espero que não tenham nenhuma dúvida aí. Qualquer dúvida vocês podem postar aí no blog ou perguntar quando me encontrar pelos corredores da escola mesmo, né? Então vamos lá, vamos voltar, vamos para a segunda questão, tá? A segunda questão foi uma questão da Unicamp de 2005, ok? Também falando de função afim, e diz o seguinte, né? O custo de uma corrida de táxi, tá, é constituído por um valor inicial Q0, que é fixo, mais um valor que varia proporcionalmente à distância D percorrida nessa corrida, tá? Então, é assim, em outras palavras, ele está dizendo que o valor cobrado por uma corrida de táxi, né, é uma função afim, tá certo? O valor cobrado por uma corrida de táxi é uma função afim da distância, tá? É isso que vai acontecer. Eu vou ter uma parte fixa, que é o que a gente chama de bandeirada, né? Você entrou no táxi, aquele reloginho já está marcando aquele valor lá, tá? Que é bandeirada. E a partir daí é cobrado um valor que é proporcional à distância percorrida, tá? Então a gente pode até fazer um esboço aqui, mais ou menos como é que ficaria o gráfico de uma função dessa. Deixa eu pegar um pouquinho de espaço aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui, deixa eu montar o gráfico aqui, tá certo? Bom, então eu vou ter, no eixo X, eu vou ter a distância percorrida, ok? Vou ter a distância percorrida. E no eixo Y, eu vou ter o valor da corrida. Quanto vai custar essa corrida dependendo da distância, tá? E o gráfico, tá? O gráfico vai ser uma reta, tá? Partindo de um ponto inicial aqui, que é justamente o valor da bandeirada, que a gente vai tentar descobrir. É um dos itens que a questão pede, tá? Pronto. Vai acontecer mais ou menos isso, ok? Então eu tenho aqui, ó, esse valor aqui, eu vou ter aqui no eixo X a distância D, tá certo? Que eu vou usar como unidade aqui o quilômetro. E aqui eu vou ter o valor da corrida em reais, tá certo? E aqui é justamente o valor da bandeirada, que eu vou chamar de Q0, ok? Que é justamente quanto você paga se não andar nada, ou seja, entrou no carro, tá? Entrou no táxi, já está cobrando esse valor daqui, Q0, tá? Então vamos voltar aqui ao enunciado da questão, tá? Ele diz o seguinte, ó, ele diz que a gente sabe, né, é dada a informação de que em uma corrida onde foram percorridos 3,6 quilômetros, a quantia cobrada foi de R$ 8,25. Então, para essa distância, foi cobrado esse valor da corrida. E que em uma outra corrida, tá, de 2,8 quilômetros, para essa distância daqui, a quantia cobrada foi de R$ 7,25, tá bom? Ok? Então, o primeiro item que ele pede na letra A é justamente esse valor inicial Q0, tá certo? Então, vamos tentar jogar esses valores aqui no gráfico, né? Eu tenho duas distâncias e os dois valores correspondentes, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar ver isso daí como é que vai ficar. Bom, eu sei que para 2,8 km, tá? De distância percorrida, eu paguei R$ 7,25 na corrida. Então, cadê? 2,8 vai em 7,25. Isso quer dizer aqui, ó. Eu vou ter... Só um minuto. Aqui, pronto. Vou ter dois pontos, né? Eu conheço dois pontos desse gráfico, tá certo? Conheço esse ponto daqui, tá? E conheço um outro ponto aqui, tá certo? Conheço um outro ponto aqui. Bom, então que pontos são esses que eu conheço, né? Eu sei que quando x, ou seja, quando a distância percorrida for 2,8, a corrida sai por 7,25. Então,
Quando eu tiver aqui 2,8, a corrida vai ser 7,25. E que quando x for 3,6, não é isso? Vai dar 8,25. Então, 3,6 quilômetros. O valor da corrida vai ser de R$ 8,25. Tá certo? Bom, e eu quero descobrir esse Q0 daqui, ou seja, quando a distância for zero, quem é o Q0, tá? Bom, o que a gente sabe que isso é uma função afim, tá? Então, é da forma, né, repetindo aqui, f de x é da forma ax mais b, tá certo? Eu tenho que achar esse a e esse b. O b, na verdade, é o Q0, né, que é o valor do x, do y quando x for zero. Isso aqui desaparece, vai ficar apenas o b, tá? Então, vamos tentar encontrar primeiro esse a, que é o que a gente chama de coeficiente angular, né, ou taxa de variação da função. O pessoal do terceiro ano pode até trabalhar com geometria analítica aqui, pode trabalhar com a equação de reta, que ele usa, no caso, mn, né, para representar esses coeficientes, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou escolher um desses dois pontos, ou melhor, vamos tentar primeiro achar esse a da função, né? Taxa de variação. Como é que a gente acha essa taxa de variação, gente? Ela é calculada como sendo a variação do y em relação ao x, tá? Ou seja, quanto que eu pago por cada unidade que eu percorro aqui, tá? No eixo x, que no caso está sendo a distância, né? Então, ó, vamos observar o seguinte, eu vou pegar aqui, vamos tentar olhar quanto que o y, tá certo? Ele está variando em relação ao x. Eu vou pegar esse ponto daqui, tá? Então, ó, olha para cá. Eu vou tentar observar a variação do y em relação à variação do x, que é justamente o coeficiente angular, né? Que nada mais é do que a tangente desse ângulo daqui, tá? Vou dizer que aqui eu tenho um ΔX, variação do x, e aqui eu tenho um ΔY, que é a variação no eixo y, tá? Nesse caso aqui, ó, a variação no eixo x é 0,8, né? O x passou de 2,8 para 3,6. Então isso aqui é 0,8. E o ΔY é a variação no eixo y, passou de R$ 7,25 para R$ 8,25. Então essa variação aqui é de R$1, tá certo? É de R$1. Então pronto, o a dessa função, né, o coeficiente angular dessa função, tá? O a, ele nada mais é do que o ΔY dividido pelo ΔX, que é, quem é o ΔY? 1 dividido pelo ΔX, que é 0,8, ok? Isso vai me dar um A igual a 1,25. O que é que isso significa? Significa que cada quilômetro percorrido está custando R$1,25. Lógico, entrou no táxi, você tem a bandeirada, que a gente vai descobrir quanto é. A partir daí, cada quilômetro percorrido sai por R$1,25. Aí você tem o valor total da corrida, dessa forma, tá? Então, eu quero descobrir agora o b da função, que na verdade é esse Q0, né? Eu pago R$1,25 por cada quilômetro, mais um Q0, que é o valor fixo, a bandeirada, tá? Então, basta que eu escolha um dos pontos da função, tá? Basta que eu escolha um dos pontos da função, ou esse daqui, ou esse outro. Eu vou escolher, tá? Esse valor daqui, esse ponto daqui, tá certo? Onde o x é 2,8, ok? E o y é, cadê? 7,25, ok? Vou escolher esse valor daqui, tá bom? Então eu sei que quando x for 2,8, o y é 7,25. Lembrando, né, que o y é o f do x, né? Ok? É dado em função de x, é o ax mais b. Então tem isso daqui, ó. Deixa eu separar aqui. Eu tenho que ax mais b, ok? Ainda não estou com muita prática nessa canetinha, né? Ax mais b é o y. Quem é o a? 1,25. Então eu tenho que 1,25 vezes o x. Quem é o x nesse ponto daqui? O x desse ponto é 2,8. Então 1,25 vezes 2,8, tá? Mais o b, que é o que eu quero achar, é igual ao y. Quem é o y desse ponto? 7,25. Então 7,25. Agora eu calculo o valor de b.
dessa forma, tá? Eu vou pegar 1,25, vou multiplicar por 2,8. Para ganhar um tempinho aqui, eu vou apelar um pouquinho para a calculadora. 1,25 vezes 2,8 me dá 3,5. Então isso quer dizer que aqui eu tenho 3,5, tá? 3,5 mais o B igual a 7,25, ok? Então quem vai ser o B? O B vai ser R$ 7,25 menos 3,50, né? Menos 3,5. Isso vai dar o que? 3,75. Ou seja, esse é o Q0, tá certo? Esse é o Q0 dessa função. É esse valor daqui, ok? É esse valor daqui. Bom, então quer dizer o quê? Que eu pago uma bandeirada de R$ 3,75, tá? Mais 1,25 por cada quilômetro percorrido. Então já respondi, tá? O item A, tá? O valor inicial que é 0, ok? Esse valor inicial que é 0, ele é de R$ 3,75, tá? Agora vamos tentar responder a letra B. Bom, a letra B quer saber o seguinte: se num dia de trabalho o taxista arrecadou R$ 75 em 10 corridas, tá? Ele deu 10 corridas e ao todo, tá? Ele recolheu R$ 75, eu quero saber quantos quilômetros o carro dele percorreu, tá? Às vezes eu posso dizer até que é um instinto de alguns alunos tentar fazer o seguinte: ele arrecadou R$ 75, eu já não descobri que a taxa de variação é 1,25, ou seja, que ele anda, que ele paga R$ 1,25 por cada quilômetro. Então eu vou pegar R$ 75, vou dividir por 1,25 e vou ver para quantos quilômetros isso dá. Muito cuidado, gente, esse raciocínio não está correto, tá? Por quê? Ele deu 10 corridas, em cada corrida foi cobrado um valor fixo, ou seja, foi cobrada uma bandeirada, tá? Então foram cobradas, na verdade, 10 bandeiradas, tá? Então vamos responder aqui o item B, ok? Então, ó, aqui no item B, o que vai acontecer? Ele deu 10 corridas, tá? Então, foram 10 bandeiradas. Então, ó, só de bandeiradas, tá? Só de bandeiradas, ele vai pagar 10 vezes, tá? R$ 3,75. Ele vai ter arrecadado, na verdade, 10 vezes R$ 3,75. Ou seja, R$ 37,50, ok? Só com as bandeiradas. Ele arrecadou quanto ao todo? Ao todo ele arrecadou aqui, ó, R$ 75, tá certo? Bom, então se ele arrecadou R$ 75 e desses 75, R$ 37,50 foram com as bandeiradas, eu vou pegar R$ 75, ok? Vou subtrair o que ele arrecadou com as bandeiradas, tá? 37,50, né? Perdão. Aqui, 37,50, tá certo? Então aqui vão ter sobrado mais 37,50, ok? R$ 37,50. Então esse valor aqui é o que sobrou, que ele arrecadou, na verdade, pela distância que ele percorreu. Pronto, agora sim, eu sei que cada quilômetro percorrido foi R$ 1,25, tá certo? Eu sei que cada quilômetro percorrido foi R$ 1,25, tá? E ele arrecadou com isso daí R$ 37,50. Agora sim eu posso saber quantos quilômetros ele percorreu. Essa distância percorrida, essa distância total percorrida, vai ser o quê? Eu vou pegar R$ 37,50, tá? E vou dividir por R$ 1,25, tá? Isso vai me dar 30 quilômetros. Deixa eu fazer essa conta aqui só para confirmar. 37,50 dividido por 1,25, 30 quilômetros, exatamente, tá? Então ele percorreu uma distância de 30 quilômetros. Então essa é a resposta, tá, do item B. Nesse dia ele percorreu 30 quilômetros. Alguma dúvida aí? Bom, vocês podem voltar ao vídeo aí, ver quantas vezes quiser. Se ainda não entenderem, podem me perguntar lá na escola, tá bom? Vamos voltar para os slides para tentar fazer a terceira questão. Bom, a terceira questão é uma questão que caiu no vestibular da Covest, tá? Na UFPE,
2003, e fala o seguinte, né? Diz que um provedor de acesso à internet oferece dois planos para seus assinantes, tá? Um plano A, ok? Que tem uma assinatura mensal de R$ 8 e que cobra R$ 3 por cada minuto de conexão durante o mês, tá certo? E um plano B, que tem uma assinatura mensal de R$ 10 mais 2 centavos por cada minuto de conexão, tá? Vocês estão percebendo, né, que dependendo do consumo de minutos, o plano A pode ser mais vantajoso ou não. Tá? Depende de quantos minutos você passa conectado. Né? Naquela época a gente não ficava tanto tempo na internet como hoje. Então, para quem usa poucos minutos, é melhor você pagar R$ 8 de assinatura, mesmo que pague um minuto mais caro. Agora, para quem consome muito, para quem fica muitos minutos, é melhor você pagar uma assinatura mais cara, mas em compensação o preço do minuto, né, o valor cobrado por minuto, é um pouco menor. Tá? A pergunta da questão é exatamente essa. A partir de quantos minutos, ou seja, acima de quantos minutos de conexão por mês, o plano B passa a ser mais econômico, ou seja, o plano que tem assinatura maior passa a ser melhor, tá? Isso depende do consumo, é justamente essa a pergunta da questão, tá? A partir de quantos minutos esse plano se torna mais vantajoso, tá? Vamos tentar entender o que está acontecendo, né? O que é que... primeiro, a gente está falando de funções afins. Por quê? Porque eu tenho uma parte fixa, que é a assinatura, e uma parte variável, que depende do consumo, tá? Que é um múltiplo, na verdade, né? Eu vou multiplicar cada minuto consumido por 2 centavos. A esse resultado, né, a esse produto, eu vou somar R$ 10 da assinatura, tá certo? Então, a gente vai ter uma situação mais ou menos assim, ó. Deixa eu montar aqui meu plano cartesiano, tá? Aqui o eixo Y, aqui o eixo X, ok? Bom, e eu tenho agora o seguinte, eu tenho um plano A, que eu vou usar uma reta azul aqui, tá certo? Tem um plano A, que cobra uma assinatura de R$ 8, ok? Ou seja, não consumi nada, já pago essa assinatura de R$ 8 e pago 3 centavos por minuto. Então, o valor da conta vai crescer mais ou menos dessa forma, tá certo? Tá aqui, só reforçando, né? Aqui eu tenho o que? O consumo em minutos que eu estive conectado, e aqui o valor da conta nesse provedor no final do mês, tá? Eu sei que nesse plano A, tá aqui, tá? Essa reta representa o plano A. Eu pago uma assinatura de R$ 8, tá? E 3 centavos por minuto. Tenho também um outro plano, tá? Que eu vou apresentar pela cor vermelha aqui, que é um plano B, onde eu pago uma assinatura, deixa eu fazer aqui, eu pago uma assinatura um pouquinho mais cara, tá? Mas em compensação, um minuto é mais barato, então essa reta ela não cresce tão rapidamente, porque eu só estou pagando 2 centavos a cada minuto, tá certo? Ok? Vou representar aqui, tá? Canetinha vermelha, esse gráfico vermelho aqui é o plano B, tá? Eu pago R$ 10 de assinatura e 3 centavos por cada minuto que eu permanecer conectado, tá bom? Então, olhando para esse gráfico aqui, a gente já consegue perceber que até um certo consumo, que eu não sei de quanto, tá certo? Deixa eu colocar aqui um pontilhado verde aqui, um tracejado verde aqui, tá? Para indicar que nesse ponto aqui, ó, para esse consumo daqui, que a gente vai ver, o valor cobrado da conta é a mesma, tanto para quem está no plano A como para quem está no plano B, tá certo? Então, para esse consumo daqui de X minutos, que eu não sei quantos são, tá? Então, até X minutos, para quem consome X minutos ou menos, ó, esse plano A, ou melhor, para quem consome menos que X minutos, o plano A é mais vantajoso, a reta A está abaixo, eu estou pagando menos. E para quem consome mais que X minutos, ó, daqui para a direita, tá? O plano B é melhor, a reta B está abaixo, eu estou pagando menos no plano B. A pergunta da questão é justamente essa. Quanto é esse X aqui, a partir do qual o plano B passa a ser mais econômico? Tá certo? Então é isso que a gente vai tentar descobrir agora. Ou melhor, que a gente vai tentar não, que a gente vai descobrir agora e vai responder essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a caneta, canetinha azul aqui. Bom, eu tenho o seguinte, funções afins, né? A gente já percebeu isso daí. Então, eu tenho
duas funções. Uma que vai me dizer a conta no plano A, tá certo? Então, ó, no plano A, tá? No plano A, o que é que eu faço? Eu pago 3 centavos, na verdade, tá? Por cada minuto. X é a quantidade de minutos. Eu pago 3 centavos por cada minuto, mais uma assinatura de R$ 8. E no plano B, tá? No plano B, eu pago 2 centavos por cada minuto, ok? 2 centavos vezes a quantidade de minutos, tá? E pago uma assinatura maior, né? Uma assinatura de R$ 10, ok? Eu quero saber quando que um fica mais vantajoso em relação ao outro. É justamente aqui, ó, nesse ponto daqui, tá certo? Aqui, aqui, tudo vai mudar, ok? Esse amarelo aqui não ficou bom. Então, aqui é o ponto que a gente tem que observar, tá? Nesse valor daqui, ó, nesse ponto aqui, para um mesmo x, para uma mesma quantidade de minutos, eu tenho o mesmo y, não sei quanto é, mas eu tenho o mesmo y aqui, tá? Ou seja, o valor que eu vou pagar no final do mês é o mesmo, tanto no plano A quanto no plano B. É isso que eu quero saber. Quando é que isso acontece? Ó, então eu vou pegar, eu tenho as funções, tá? Eu tenho as funções que me dão os valores das contas no plano A e no plano B, não é isso? Então, ó, no caso, eu quero saber quando que esses dois valores vão ser iguais. Eu quero saber quando que isso daqui, tá, vai ser igual a isso daqui. Então é só pegar e resolver essa equaçãozinha. Eu vou ter 0,03x mais 8 igual a 0,02x mais 10. Pronto. Quem tem x vem pra cá, né? Vai ficar aqui 0,03 menos 0,02, tá certo? Isso aqui vai dar, deixa eu fazer bem passo a passo, né? 0,03x menos 0,02x igual o 8, foi lá para o outro lado, então eu tenho aqui 10 menos 8. Então 0,03 menos 0,02, isso dá 0,01, tá? Vezes x, ok? Que é igual a 10 menos 8 dá 2. Então x, essa quantidade de minutos vai ser o que? Vai ser 2, tá? Dividido por 0,01. 2 dividido por 0,01, que vai me dar o que? X igual a 200 minutos, tá? Então, ó, a partir, tá, de 200 minutos, o plano B passa a ser mais vantajoso. A resposta aqui é letra C, 200 minutos, tá? Basta você observar o seguinte, ó. Eu poderia fazer de outra maneira. Eu sei que a diferença do preço do minuto aqui, né, em cada plano é de 1 centavo, tá? E a diferença na assinatura é de R$ 2. Então eu quero saber quantos minutos, sabendo que cada minuto a diferença é de 1 centavo, então em quantos minutos eu cubro a diferença das assinaturas, que é de R$ 2. Então, ó, é só pegar R$ 2, que é a diferença das assinaturas, e dividir pela diferença do preço dos minutos, tá certo? Então vou ter aqui exatamente os 200 minutos, tá? Isso aqui foi a maneira mais formal, vamos dizer assim, né? Mais algébrica da gente responder. Mas espero que tenha ficado claro aí pra vocês. Qualquer coisa vocês me perguntem lá na escola, tá bom? Então, abraço aí, pessoal, e tchau, tchau.